Bem, chegamos agora a um dos momentos tão importantes do nosso programa, né? Vamos chegar agora ao momento da Palavra de Deus. Quero agradecer a você de todo o coração pela sua participação, tá bom? Vamos ouvir a Palavra de Deus, então, baseado nesse tema abençoado que eu coloquei aqui. Atitude de um sábio que te leva ao sucesso. Então, se você quiser ser bem-sucedido em alguma decisão na sua vida, fica comigo aqui, você vai ouvir, né, esta palavra da parte de Deus, esse ensinamento aqui que vai abrir aí a sua mentalidade para o seu sucesso, tá bom? Bom, o texto está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 15. E está escrito assim, ó: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Versículo 16: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, antes que eu entre no conteúdo aqui, deixa eu falar algo para você. Há uma diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Ter conhecimento é você ter informação. Por exemplo, se você é uma pessoa com várias informações, isso quer dizer que você tem muito conhecimento. Só que tem pessoas que têm informação, mas essas informações não lhe geram resultado. Por que não gera resultado? Porque ele não tira a informação da teoria e não implanta essa informação na prática. O que é sabedoria? Sabedoria é o resultado das informações, entende? É aquele conhecimento que você tem, que você colocou na prática, e este conhecimento começou a lhe gerar resultado. E as pessoas começam a ver a mudança da sua vida, o crescimento da sua vida, as suas conquistas, e as pessoas começam a titular vocês. E um dos títulos que você começa a receber é que você é uma pessoa sábio, pelo sucesso que você adquiriu na vida, pelas oportunidades que surgiram. Então, conhecimento é você ter informação. Já sabedoria é você implantar esse conhecimento na prática para ter resultado. Isto é sabedoria. Então hoje nós vamos falar sobre essa atitude de um sábio que te leva ao sucesso. Todo ser humano, ele vive lutando para ser bem sucedido em alguma área da vida. Não tenho dúvida disso. Por quê? Porque nenhum ser humano quer perder. Todo ser humano quer ganhar. Se você me disser assim: pastor Merisvaldo, eu quero perder. Meu querido, para de mentir para você mesmo, porque toda perca gera dor, gera tristeza, gera angústia, gera decepção, e tem algumas percas que gera até choro, gera doença, gera lamento. Então nenhum ser humano quer perder, todo ser humano quer ganhar, evidente. E sucesso, na verdade, são conquistas, entende? Então todo ser humano quer ser bem sucedido em alguma área da vida, quer conquistar alguma coisa. Então o que fazer? Bom, a atitude é o primeiro passo. E no texto em que li, está escrito desta forma aqui, ó: antes, seguindo a verdade com caridade. Quem escreveu essa epístola, ou seja, esta carta, foi o apóstolo Paulo. Veja qual o conselho que ele está dando. Antes. A tradução da palavra antes no português, ela é um advérbio. E ela está subdividida em duas partes. Primeira parte, em tempo ou lugar anterior. Segunda parte, passado, dantes, antigamente, outrora. Ou seja, esta palavra, ela está no passado. Mas pastor, então, como que eu tomo uma atitude fazendo análise do meu passado? Não. Lembra da palavra pró ou pré? Isto quer dizer antes de você tomar uma decisão.
Antes de você tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão pensando no que vai fazer. Ou seja, o que eu vou fazer da minha vida? Qual atitude eu vou tomar? Qual a decisão? Antes de você tomar essa decisão, você tem que pensar nisso que você vai fazer. Por quê? Há duas possibilidades. A primeira possibilidade de acertar, e a segunda possibilidade, a possibilidade de errar. Por esta razão, Paulo está dizendo aqui que o sábio, antes de ele tomar uma atitude, ele pensa. É uma decisão pensada naquilo que vai fazer, entende? Essa é uma atitude de um sábio. Ele estuda antes, ele pensa antes, ele analisa antes, entende? Ele não toma uma decisão precipitada, baseada no impulso. Ele não toma uma decisão precipitada, ele pensa antes, ele faz uma análise antes. É isso aqui que Paulo está dizendo. Se você for construir alguma coisa, pensa antes de construir. Estuda sobre isso. Isso é atitude de um sábio, entende? Atitude é a mesma coisa que decisão. Pastor, eu vou construir uma família. Pensa antes. Estuda como que você vai conquistar isso. Como que você vai criar isso na sua vida. Eu vou construir uma casa, eu vou construir um negócio. Eu vou construir uma carreira, eu vou construir uma profissão. Então o que eu tenho que fazer? Pensa antes. Todo sábio, quando ele vai criar um projeto, ele pensa quanto tempo ele vai gastar para executar esse projeto. Quanto de recurso ele vai investir nesse projeto. Qual é o lucro que esse projeto vai lhe dar. Por isso que Paulo está dizendo, antes de você fazer, pensa. Porque cérebro foi dado para pensar. Há um ditado até engraçado no nosso Brasil, né? Que diz que o brasileiro já fala, anda, come e bebe. Querer que pensa é exigir demais. Mas, meu amado, o cérebro foi feito para pensar. Então, o nosso fabricante nos deu um cérebro para nós pensarmos. Amém? Por essa razão é que ele está dizendo aqui. Antes de você fazer qualquer coisa, pensa naquilo que você vai fazer. Segundo, ele coloca aqui, né, versículo 15 do capítulo 4 de Efésios, ele está dizendo, seguindo. Isso aqui fala de direção. Todo ser humano que vai construir alguma coisa, que vai tomar uma decisão, você tem que pensar na direção. Direção é mais ou menos, ela é semelhante à visão. Visão é o quê? Na prática, visão é a mesma coisa que enxergar além da circunstância. Isto é visão, entendeu? E a direção, isto quer dizer que você está se conduzindo, você está andando de encontro a esta decisão que você está tomando, a esse propósito, entende? Por essa razão que ele coloca aqui, seguindo, você está seguindo quem? Você está seguindo que direção? Você está indo para onde? Entende? Então Paulo está dizendo aqui que aquele que é inteligente, antes de ele começar a seguir, ele tem que pensar se essa direção está certo ou se essa direção está errada. Tem um monte de gente seguindo errado e as coisas começam a dar erradas. E aí ela começa a dizer, Deus não me ama, eu não tenho valor, eu não presto, né? Quantas vezes eu ouvi pessoas entrando em contato conosco, pedindo oração, dizendo, pastor, na minha vida está dando tudo errado. Meu casamento deu errado, minha profissão dá errada porque eu ganho pouco, ou seja, o salário que eu ganho não dá para pagar minhas contas, eu estou devendo muito, não consigo pagar, a minha saúde não está boa, ou seja, um monte de coisas que está dando errado. E a pergunta é, por que está dando errado? Será que quando você começou a tomar decisões na vida, começou a construir algo para a sua vida, você pensou nessa direção? Se você estava certo daquilo que estava fazendo ou se estava errado? Todo sábio, quando vai decidir, quando ele vai conquistar alguma coisa, ele pensa nisso. Entende? Por essa razão é que Paulo colocou aqui. Antes, seguindo, e eu coloquei aqui, direção.
terceiro, ele coloca aqui ainda nesse texto, a verdade em caridade. Bom, se você já tomou uma atitude, já pensou na direção, lógico que você fez uma excelente escolha. E eu coloquei aqui, terceiro, escolha sábia. Todo sábio, antes de fazer escolha, ele pensa em uma excelente escolha. Qual escolha eu vou tomar na vida? Paulo coloca um elemento aqui, verdade. Essa escolha tem que ser uma escolha verdadeira. Você pode na vida escolher o certo ou o errado, sem sombra de dúvida. Deus nos deu o livre árbitro de escolha para você escolher o certo ou o errado. Deus te deu a possibilidade, o direito de você escolher a verdade ou a mentira. Mas nós estamos falando aqui para pessoas sábias, para pessoas inteligentes que vai tomar decisão. Paulo já está dizendo aqui que você pensou antes, está seguindo a sua direção e acabou de fazer uma escolha. Então, se você sabe que a mentira vai te prejudicar, porque a mentira ela é pejorativa, ela prejudica, né? Ela decepciona as pessoas. Então, se eu sei que a mentira vai me prejudicar, o que eu tenho que escolher? A verdade. A verdade é tudo que é certo, é tudo que funciona. Então, antes de tomar uma decisão, é isso que você tem que pensar. Eu tenho que pensar em escolher para a minha vida aquilo que é certo. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus ensinando sobre esse elemento chamado verdade, ele fala desse jeito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus conhece o poder desta ferramenta. Esta ferramenta, chamada verdade, ela coloca a gente na linha certa. Ela é como se fosse uma bússola para o nosso sucesso. Porque a mentira vai fazer com que você tome um caminho de percas, um caminho de tristeza às vezes. Mas a verdade não. A verdade vai te levar a um caminho de alegria. Porque quando você toma uma atitude baseada na verdade, você vai acertar. E quando você acerta, este acerto, ou seja, essa conquista, vai te trazer alegria. E aí você vai ter uma experiência que a verdade te traz coisas boas e não coisas más. Logo, Paulo está dizendo aqui, no versículo 15, antes, seguindo a verdade. Bom, antes, isso quer dizer que eu já pensei na atitude que eu vou tomar. Segundo, eu já tenho a direção. Terceiro, eu fiz a escolha certa. Eu escolhi algo verdadeiro para a minha vida. Ou seja, eu escolhi algo bom. Eu escolhi para a minha vida algo que funciona. Algo que eu não vou me decepcionar. E aqui deixa eu te falar. Lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja como ele está se identificando lá. Ele está se identificando como caminho. E a gente sabe que caminho é um elemento que nos leva a um determinado lugar. Todo ser humano está seguindo na vida por um caminho. Ou o caminho é um caminho certo ou um caminho errado. Mas nós estamos andando, sim ou não? E aqui, se você for fazer uma análise da sua vida agora, você está seguindo. Você está perdendo ou ganhando? Você está alegre ou triste? Está tendo vitória ou está se decepcionando? Fazendo uma análise dessas perguntas para você mesmo, você já percebe em qual caminho você está seguindo. Porque nós estamos andando. A vida do ser humano aqui na Terra, ela é baseada em 4 fases. Em 4 fases. Não tem como você fugir dessas fases que eu vou te falar aqui. Todo ser humano, a vida está baseada nessas 4 fases. Primeira fase, criança. Segunda fase, adolescente. Terceira fase, jovem. Quarta fase, adulto. E depois do adulto, a quinta fase é a fase da eternidade. Por incrível que pareça, eu não gosto dessa notícia, mas não tem como a gente fugir. Quem não morre de novo, de velho não se escapa. Não tem jeito. Então, na quarta fase, a gente um dia vai dar adeus ao planeta terráqueo, ou seja, acabou o nosso período de tempo aqui. E a pergunta é: eu não sei em que fase você está, se de criança,
se de adolescente, se de jovem ou se de adulto. Eu só sei o seguinte: você está andando em direção em algum lugar. E aqui, Jesus, preocupado com esse caminho que nós estamos andando, sabe o que ele falou? Ele falou: eu sou o caminho. Logo ele estava dizendo: pegue o caminho certo, entende? Pegue o caminho da verdade. Pegue o caminho que vai te levar aos melhores locais da sua vida. Era isso que ele estava dizendo. Ele está preocupado com a sua jornada, entende? Ele está preocupado aonde você vai parar. Por essa razão ele se identifica como caminho. E aí o sábio, o que ele vai fazer? Ele sabe que ele está levando a vida dele para um determinado lugar. Ele, lógico, entre eu pegar o caminho que vai me fazer perder e um caminho que vai me levar à vitória, qual a minha decisão? Vou pegar o caminho que vai me levar à vitória. Então quem escolhe andar neste caminho, ele é sábio, ele é inteligente. Por esta razão que eu coloquei o tema aqui para nós pensarmos nesta manhã de sábado. A atitude de um sábio que te leva ao sucesso. Segundo, Jesus Cristo coloca dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Amados, a gente ia precisar andar neste caminho segurando em algo. A gente ia precisar. Por essa razão é que Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Olha onde que Deus colocou a verdade. Colocou no meio do caminho. Por quê? Se a verdade tem o poder para nos limpar, nos purificar, nos beneficiar, logo Deus está dizendo: quem está andando neste caminho e é inteligente e é sábio, o que é que essa pessoa vai fazer? Ele vai tomar posse da verdade e não da mentira. Então, no meio do caminho, que é Cristo Jesus, Deus colocou a verdade. Essa pessoa que está andando na verdade, ela tem certeza do seu sucesso. Ela tem certeza da sua vitória. Ela tem certeza da sua alegria. Ela tem certeza da sua felicidade. Então você que está me ouvindo nesta manhã, através desta palavra, eu quero te dizer que Deus está preocupado nas suas decisões. Deus está preocupado com o caminho que você está andando, e hoje Ele está te ensinando que você, para ter sucesso, precisa tomar uma decisão sábia. Precisa tomar uma atitude sábia na vida. E aí o seu sucesso virá. Porque o sucesso é a consequência de uma atitude que você tomou. É o resultado de uma decisão sábia. O sucesso é o resultado de um investimento sábio que você fez em sua vida. Sucesso é isso aí. É consequência de uma decisão. Ganhar é consequência de uma decisão sábia. Perder é a consequência de uma decisão errada. Lembra que eu já falei sobre o dicotomismo e o dualismo? Você só tem direito de acertar ou errar, de ser feliz ou triste, de ter a verdade ou a mentira, de viver ou morrer. Nós só temos direito disso. E aí o sábio Paulo, que tinha conhecimento disso melhor que ninguém, ele está dizendo: antes, seguindo a verdade em caridade. Veja que Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e no final do caminho tem vida. Eu sei que há uma possibilidade de o ser humano viver ou morrer. Eu sei. Todo ser, não precisa você estudar, não precisa fazer faculdade para saber disso. Você vivendo na vida, você já percebe que todo ser humano, ele tem vida ou tem morte. Entendeu? Se eu sei que nesse caminho que é Cristo tem verdade e no final dele tem vida, e eu me amo, e eu gosto de mim, o que eu tenho que fazer? Eu vou escolher a vida. Isso é uma atitude sábia. Glórias a Deus. Logo, andar neste caminho, se apossar da verdade, é uma decisão sábia que está te levando à vida. Por essa razão é que Paulo está dizendo aqui: antes, seguindo a verdade com caridade. Pastor, o que é caridade? Aqui é o amor ágape. É aquele amor na prática. E eu coloquei aqui: é um propósito de crescimento. Então, por que propósito de crescimento? Se eu me amo, se eu gosto de mim, eu quero ver a minha vida evoluindo, sim ou não? Se você gosta de você, você quer que as coisas comecem a dar certo na sua casa.
Você quer que as coisas comecem a dar certo na sua família. Você quer que as coisas comecem a dar certo na sua vida, porque você se ama. Você se gosta. Isso é o amor ágape. É aquele amor na prática. Você começa a valorizar aquilo que vai lhe gerar benefício. Aquilo que vai te ajudar. Entende? Por esta razão é que Paulo coloca aqui. Antes seguindo a verdade em caridade. Ou seja, em amor na prática. Primeiro, eu me amo. Se eu me amo, eu quero me ver bem. E para me ver bem, eu tenho que criar um propósito de crescimento. Olha o texto que está dizendo aqui. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Então, qual o propósito que você tem que colocar na prática? O seu crescimento. Paulo está dizendo, cresçamos em tudo. Você tem que crescer em tudo. Se você tem um ministério, você tem que pensar no crescimento do seu ministério. Se você está estudando, você tem que pensar no crescimento do seu estudo. Se você tem uma família, você tem que pensar no crescimento da sua família. Se você é um ministro da palavra de Deus, você tem que pensar no crescimento das suas ministrações. Entende? Se você é uma pessoa que tem algo na vida, está construindo algo na vida, você tem que pensar no crescimento, no desenvolvimento disso. Porque tudo aquilo que está diminuindo na nossa vida, isso traz uma ação pejorativa. Se você está andando na vida, mas você está diminuindo, eu sei, nem precisa nem você me dizer. Você está reclamando da vida. Você está murmurando. Você está descontente. Porque toda vez que a gente está diminuindo, isso gera uma ação pejorativa. E tem gente que confunde isso com humildade. Diminuir não é humildade. Diminuir, ela está ligado ao fracasso, à perca, à decepção. Então, você pode estar chorando ou se lamentando e não sabe o que está acontecendo na sua vida. E aí, deixa eu te falar, são as atitudes que você está tomando que está lhe diminuindo e você achando que isso é humildade. Pastor, então o que é humildade? Eu vou te explicar. É uma virtude moral que demonstra em nós a nossa inteira dependência de Deus ou a nossa inteira dependência de um conhecimento funcional. Isso é humildade. É você reconhecer que você está errado e que há um conhecimento que pode te levar ao sucesso. E aí você para tudo que você sabe para praticar este conhecimento que vai te levar ao sucesso. Isto é humildade. Você reconhecer que o seu conhecimento não está funcionando bem. E é tão simples você reconhecer isso. É só você fazer uma análise na sua vida. Se você está chorando, se você está murmurando, se você está se lamentando, se você está contendendo, isso quer dizer que você está diminuindo. E essa ação está lhe gerando sofrimento. E aí eu poderia te dizer, você é culpado? Não, meu querido. Você não é culpado. Você é responsável pela decisão que você tomou. Mas, pastor, então o que é que eu faço para mudar? Aqui está o ensino. A atitude de um sábio que te leva ao sucesso. Eu quero ser bem sucedido nas minhas decisões. O que que eu faço? Primeiro, decisão pensada no que vai fazer. Antes de você tomar uma decisão, pensa no que você vai fazer. Segundo, direção. Você tem que ter a direção de algo que vai te gerar benefício, não que vai lhe gerar perca. Terceiro, escolha sábia. Veja que Paulo está dizendo aqui, antes seguindo a verdade em caridade. Cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Então, quando eu tenho uma direção sábia, eu faço uma escolha sábia, isso quer dizer que eu vou escolher aquilo que me faz bem, aquilo que funciona para a minha vida. E ele colocou aqui verdade e caridade, que no caso é o amor ágape. Ou seja, você vai escolher a verdade para a sua vida, e isso funciona muito bem, porque eu tenho um conhecimento disso, né? Tem bastante tempo que eu ensino sobre o poder da verdade, e eu pratico isso na minha vida. Segundo, Paulo está dizendo aqui, caridade, amor ágape. Aprenda a se amar. Todo ser humano que se ama
ele fica preocupado nas decisões que vai tomar. E ele começa a tomar a atitude certa na vida. E isso começa a te gerar um excelente resultado. Tá bom, queridos? Quarto aqui, propósito de crescimento. Como eu já falei, você tem que pensar em crescer. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nós somos reconhecidos por aquilo que falamos ou por aquilo que praticamos. Deus, ele vai intervir na minha vida e na sua vida baseado nas atitudes que você toma. Entende isso aqui? Faça uma retrospectiva agora na história da Bíblia que você vai entender o que eu estou te dizendo. Deus aprovou a decisão de Abel e reprovou a decisão de Caim. E aí você me fala assim, pastor, por que Deus aprovou a decisão de Abel e reprovou a decisão de Caim? Porque Abel tomou uma decisão certa, foi só por isso. Ele escolheu a verdade, entende? Já Caim tomou uma decisão errada. E o próprio Deus falou para Caim, se fizesse certo, não seria aceito o que você está fazendo? Mas, se você está fazendo errado, cumpre a te dominar, porque o pecado já está nas tuas portas. Ou seja, a decisão, quem tem que tomar é a gente. Fazer, quem tem que tomar, quem tem que fazer é a gente. E infelizmente Caim fez errado. Por essa razão, deu errado. Veja esse outro caso aqui. Deus, ele aprovou a decisão de Jacó. E ele reprovou Esaú. Entende? E aí, se você for fazer uma análise agora, Saul vivendo e Jacó vivendo, parece que o errado era Jacó. Parece. Quando Paulo escreveu aos irmãos romanos, os irmãos romanos lá, eles começaram a pecar contra Deus, dizendo Deus é injusto. Não tem lógica isso aqui não. Que se você for fazer uma análise na vida de Jacó e na vida de Esaú, Jacó era o trapaceiro. Entendeu? Era um mentiroso, era aquele camarada cheio de estratégias erradas para se dar bem na vida. Já Esaú não. Nas suas atitudes mostra que ele era maduro, entendeu? Trabalhador, e queria ajudar o pai, ele honrava a sua família. Mas pastor, então aonde que está o erro? Quando os irmãos lá de Roma começaram a estudar sobre isso, falou, não, isso aqui é injustiça. Então como é que Deus ama Jacó e aborrece Esaú? Como é que Deus fica do lado de Jacó e contra Esaú? Paulo escreveu, se da memória não me falha, capítulo 9, versículo 11 ou 13, está escrito lá. E ele falou assim, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ou seja, Deus escolheu Jacó pela decisão que ele tomou. E Deus reprovou Esaú pela decisão que ele tomou. Jacó, mesmo sem ser o primogênito, ele sonhava em ter essa posição. Ele galgava em ter essa posição. Isso é a atitude de um sábio. Já Esaú, sendo o primogênito, nunca valorizou a sua posição. Nunca valorizou aquilo que era mais importante para a vida dele. Então, como é que Deus estipula uma nota para as nossas decisões? Quando você valoriza na sua vida aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais grande valor para você. É aí que Deus vai estipular uma nota para a sua decisão, para a sua atitude. Jacó, ele queria ser o primogênito e conseguiu, mesmo sem ser. Já Esaú era e não valorizava. Então, se você tem algo bom na sua vida, aprenda isso, valoriza isso. Valoriza essa posição que Deus te deu. Valoriza o nome, valoriza a família. Valoriza o emprego que Deus te deu. Valoriza as coisas que te faz bem, entendeu? Pastor, eu tenho algo que é de extrema importância para a minha vida. Valoriza isso. Faça investimento nisso. Eu não tenho dúvida que Deus vai abençoar para que isso lhe gere mais bênção. Entende? E aí, está na história da humanidade que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, se Esaú era o primogênito, deveria ser assim. Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas não está de Esaú. Está de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por incrível que pareça, Deus muda o nome de Jacó.
Se você vê o camarada vivendo, ele tomando decisões, você vai ver que ele tomava decisões importantíssimas na vida dele. Ele atravessando o vale de Jaboque, para qual direção ele toma? Ele vai para Betel. E ele mesmo estipula um nome para o local, chamado Betel. E Betel é a mesma coisa que casa de Deus. Ele era falho, ele tinha erros, mas quando se tomava decisão, quando se tomava atitude na vida, Jacó era muito sábio. E aqui eu coloquei a atitude de um sábio que te leva ao sucesso. Então, depois de atravessar o vale de Jaboque, Jacó não chama mais Jacó. Deus trocou a identidade dele, agora ele se chama Israel. E o homem tem 12 filhos, que esses filhos passam a ser as 12 tribos da capital de Israel. Olha que coisa linda. Ou seja, Deus reprova Esaú pela uma decisão que ele toma de trocar a primogenitura por um prato de lentilha, e aprova a Jacó por dar um prato de lentilha e conquistar a primogenitura. Então, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com aquilo que é importante para você? A atitude de um sábio vai te levar ao sucesso, e Deus vai te abençoar de uma forma tremenda. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que ter um propósito. E eu gostaria que você entendesse aqui que o próprio Paulo, quando ele fala de propósito, ele coloca um nome no propósito aqui. O seu propósito tem um nome? Você tem que colocar diante de Deus aí o seu propósito e colocar um nome no propósito. Veja que o propósito de Paulo aqui, ele está colocando aqui, cresçamos em tudo. Então o seu propósito é crescer? Seu propósito é prosperar? Seu propósito é ser feliz? Seu propósito é construir uma família? Qual o seu propósito? É de construir uma história? Um legado? Qual o seu propósito? Coloca o nome, tem que ter um nome o seu propósito. Por que propósito, queridos? Na prática, o que é propósito? É a intenção de se fazer algo. No papel, propósito é a mesma coisa que projeto. Ou seja, a intenção que estava no seu coração foi para o papel. Isto quer dizer que você já criou um projeto. Agora você vai tirar essa intenção do papel e vai colocar na prática. E Paulo colocou o nome: cresçamos em tudo. Glória a Deus. Agora, por que crescer? Você está errado em querer crescer? Não. Até porque você tem um Deus que é grande. Amém? Então, se fosse pecado querer crescer, Deus seria o maior pecador de toda a história. Por quê, pastor? Porque Deus é maior do que todo mundo. Simples assim. Ele é maior do que todos. E está acima de todos, graças a Deus. E tudo que ele faz é grande. Por exemplo, veja o vento que Deus construiu. O ser humano criou o ventilador, que é uma obra legal, muito bonita, né? Só que é igual ao vento? Não é. O ser humano criou as lâmpadas, né? Elétricas, e que clareia a nossa casa, a nossa cidade. Mas é igual ao sol? Não é. Você está vendo que lindo? Ou seja, o sol é uma luz só, e que brilha o sistema matéria inteiro. Tudo de Deus é grande. Tudo de Deus é maior. Até o nome dele. O nome dele no original chama-se Iavé, e é traduzido Jeová. E a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Ou seja, Jeová conosco, Iavé conosco. Ou seja, o maior está do teu lado. Então por que você não vai vencer? Aqui é o pensamento de um sábio. Para você vencer, você tem que pensar igual a Deus, porque você é filho dele. Você está ligado a ele, porque ele é a fonte da sua existência. Então, se a tradução do nome Iavé na prática é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, você vai entender o seguinte: se eu tenho o maior do meu lado, se eu tenho alguém grande do meu lado, eu tenho que pensar igual a ele. Por isso que Paulo está dizendo: cresçamos em tudo. Veja que ele não está dizendo tudo menos a sua família, tudo menos a sua casa, tudo menos os seus propósitos de vida, tudo menos a sua finança. Ele está dizendo em tudo. Aí você vai ter
o apoio de Deus. Por isso que Jacó, o menor na casa de Isaac, se tornou Israel. Entende? Lembra de Gideão? Deixa eu falar um pouquinho aqui de Gideão. O anjo chegou para Gideão e falou: Deus é contigo, varão valoroso. O homem se desesperou. Sabe o que ele falou? Como que Deus é comigo? Eu acho que esse anjo não me conhece muito bem. Lá na casa do meu pai, eu sou o menor. Ele era filho de um homem chamado Manassés, né? Ele era filho desse homem. E ele se sentia rejeitado. Ele disse assim: não, no meio da minha família eu sou o mais pobre. Olha como que ele se via. Ele se via rejeitado, ele se via o menor e ele se via o mais pobre. Era assim que ele se via. A gente é como a gente se vê. Se você se vê um ser humano perdedor, um ser humano fracassado, um ser humano derrotado, você vai ser assim. Mas se você vê uma pessoa vitoriosa, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa conquistadora, você vai conquistar isso que você acredita, isso que você está pensando que você é. São os seus valores, são as suas crenças. O anjo chegou revelando para Gideão que ele era: Deus é contigo, varão valoroso. Primeiro, o anjo chegou dizendo: Yahvé é com você, você tem o maior do teu lado, você tem o mais forte do teu lado, você tem o todo-poderoso do teu lado. Então por que você está perdendo? Entendeu? Você agora pode estar me ouvindo dizendo: poxa, pastor, eu tenho Deus que é o maior do meu lado, então por que eu estou perdendo? É as suas atitudes que estão gerando isso aí. Entendeu? E aí o anjo falou para Gideão dizendo: você é valoroso. Ou seja, ele não conhecia os valores dele, mas o anjo sabia. E aquele anjo era uma teofania de Cristo, tá? Veja que lá na frente ele recebe adoração. E o único anjo que recebe adoração na história dos anjos, quem estuda angelologia, percebe que aquele anjo era diferenciado. Entende? Ele era teofania de Cristo Jesus, ou seja, era o primeiro príncipe ali conversando com Gideão e ele não sabia. A vitória de Gideão estava na frente dele e ele não sabia. O que eu estou querendo te dizer com isso? A sua vitória, o seu sucesso está diante de você. E é você que tem que perceber. É você que tem que ver. Por isso que Paulo está dizendo: cresçamos em tudo, porque Deus é grande. Amém, queridos? Esse tem que ser o seu pensamento. Essa tem que ser a sua atitude para você conquistar o seu sucesso. Mas se você não pensar desse jeito, infelizmente, você vai estar pedindo oração todo dia para Deus mudar as situações pejorativas da sua vida. E isso vai lhe gerar só sofrimento, só dor, só tristeza. Na verdade, você vai ver um monte de gente ganhando, você vai ver um monte de gente feliz e você triste. Pastor, mas por que eu estou triste? Lembra das decisões? As decisões de um sábio, a atitude de um sábio que vai te levar a conquistar a sua felicidade? Decisões, atitude, esse é o segredo. Quinto, eu coloquei aqui, ó, fundamentado em alguém. Por que fundamentado em alguém? Veja o texto aqui. Paulo finaliza o texto desse jeito, ó. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, você tem um cabeça. O cabeça é aquele que decide. O cabeça é aquele que toma decisão, entendeu? Está escrito na palavra que o coração do ser humano tem muitos planos, mas os desígnios, a decisão, ela vem de Deus. Ela vem do cabeça. Então, ao tomar todas essas decisões, essas atitudes que eu estou te passando aqui, você tem que fundamentar isso em uma pessoa. E Paulo apresenta a pessoa aqui, ó, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso eu coloquei aqui: fundamentado em alguém. O seu sucesso, você está fundamentando em quem? Quem é a pessoa que está te ensinando sobre esse tema? Sobre os propósitos da sua vida? É isso que você tem que estar pensando, entende? Essa pessoa está mesmo interessada na sua felicidade? Porque tem gente que prega contra a prosperidade, né? Só que a palavra prosperidade é felicidade. Se ele prega contra essa palavra, será que essa pessoa está interessada na sua felicidade? Pensa aí.
Será que ela quer ver mesmo você feliz? Ou ela quer ver você triste, chorando, se lamentando, murmurando, sofrendo? Porque tem gente que tem alegria no sofrimento dos outros, entende? Por essa razão é que Paulo está identificando aqui o seu cabeça. Quando você for tomar uma decisão, toma fundamentado no ensino de alguém que está interessado na sua felicidade, no seu sucesso. E ele coloca Cristo Jesus, porque Jesus ele não deseja o mal para a sua vida. Ele deseja que você tenha salvação, que você tenha paz, que você tenha saúde, que você tenha alegria, que você seja próspero, que você seja bem-sucedido, que você tenha sucesso em tudo que você for fazer. Louvado seja Deus. Ou seja, para você parar de perder, Jesus morreu por você. Ele perdeu no seu lugar. Então, essas atitudes têm que ser fundamentadas no conhecimento de alguém. Lá em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, Jesus fala uma palavra lá dizendo: quem ouve essas minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei a um ser humano que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, encheu os rios, veio o vento, bateu tudo de impacto contra aquela casa, ela não se desmoronou. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, não as cumpre, assemelhá-lo-ei a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Aí veio a chuva, transbordou o rio, veio o vento, bateu tudo de impacto contra aquela casa e a casa caiu. Então, se as nossas casas estão caindo, isso quer dizer que nós estamos ouvindo alguém sábio, mas não estamos praticando a sua sabedoria. Veja que o segredo está nas decisões. Veja que o segredo está nas atitudes. Então Jesus está identificando aqui que ele quer o melhor para você. Ele não quer que você construa a sua vida na areia. Entende? Ele quer que você construa na rocha. Ou seja, baseado em um conhecimento de um sábio, de uma pessoa inteligente, para que você tenha sucesso, para que você seja bem sucedido na vida. Por essa razão, Paulo está dizendo, se você está interessado em crescer, você tem um cabeça que também está interessado no seu crescimento. O nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Deixa eu citar aqui a vida mais de dois homens que Deus fez uma análise, aprovou um e reprovou o outro. Saul e Davi. Davi foi soldado de Saul. E por incrível que pareça, Deus terminou aprovando um soldado e reprovando um rei. E aí colocou Davi amanhã no lugar de Saul. De soldado ele virou rei. E aí, se você for fazer uma retrospectiva, um estudo sobre a vida de Davi, você vai ver ele tomando decisões. Ele escreve no Salmo 110, versículo 3, ele escreve lá que Deus falou com ele e ele resolveu colocar lá, dizendo que o poder pertence a Deus. Glórias a Deus. Lá no versículo 3, Deus está ensinando para Davi que as pessoas não seguem a Deus por ser forçada. Entende? As pessoas seguem por livre e espontânea vontade. Davi aprendeu isso. Ele aprendeu que as pessoas não servem a Deus obrigada, porque Deus respeita o livre ato de escolha. Ou seja, o poder de Davi tinha que ser usado com sabedoria. Davi estava começando o ministério, mas ele não entendia muito bem de ser pastor, de ser um líder espiritual. Ele entendia muito bem de ser soldado. Ele sabia muito bem usar funda, usar espada. Lembra que quando ele começou o ministério dele, ele derrubou logo um gigante com a funda na mão? Ele era profissional em funda, mas essa coisa de Bíblia, de conhecimento de Deus, Davi não tinha muito conhecimento. E aí, Deus falou com ele, dizendo, Davi, as pessoas não me seguem, porque você manda, porque você pede. Tem que ser voluntário, tem que ser por amor, entendeu? Porque quando você faz uma coisa obrigada, não tem graça, né? Você faz porque foi obrigado. Mas quando você faz por amor, isso é uma questão de inteligência. Você faz por prazer. Glória a Deus. Por prazer. É isso que Paulo está dizendo.
Se você está pensando em crescer, saiba que o teu cabeça está pensando no teu crescimento. Ficar do lado dele é uma questão de sabedoria. Ou seja, isso vai lhe gerar prazer, porque ele também está pensando no seu crescimento. E aí, Davi, quando começou o ministério dele, foi mediante essa visão de Deus. As pessoas têm que ter prazer de servir a Deus. As pessoas têm que ter prazer de estar no meu reinado. As pessoas têm que ter prazer de ouvir os meus ensinamentos. As pessoas têm que ter prazer de ler os salmos que eu escrevo. Então, se você vê os salmos de Davi, tem um diferencial, entende? Quando você lê a história dele, há um diferencial ali. Já Saul não. Pensa no homem ignorante, que tinha que ser tudo do jeito que ele acha que tem que ser. Esse aí é um estúpido, entende? É aquele que tem que fazer porque ele tem o poder para fazer, porque ele tem a capacidade de fazer e pronto. Todo mundo tem que seguir a visão dele. Aí não é voluntário, você é obrigado, isso não gera prazer. Porque tem alguém que está administrando os seus passos, a sua vida, e está te levando a fazer algo que você não quer fazer. Entende? Logo, Paulo está dizendo que esse cabeça que é Cristo, ele jamais vai te obrigar a fazer alguma coisa. Pelo contrário, ele vai te ensinar a tomar decisões certas. Ele vai te mostrar o caminho da sua vitória, o caminho do seu sucesso. Então eu coloquei aqui, se você vai tomar uma grande atitude na tua vida, você tem que tomar essa atitude fundamentada em alguém. E Paulo está identificando este alguém aqui. Cristo Jesus, o nosso cabeça. E aí? Você acabou de ouvir esse ensino. A atitude de um sábio que te leva ao sucesso. E a partir de hoje, quais são as atitudes que você vai tomar? Sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre os seus propósitos de vida. Você vai parar para ouvir alguém sábio antes de tomar essas decisões, ou você vai tomar decisões precipitadas para depois estar reclamando? Essa é a palavra de Deus que eu deixo para você nessa manhã de sábado. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe os seus projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esta participação, de ter você aqui juntamente conosco, tá bom? É um abração aí no seu coração, desejo um excelente final de semana para você, tá bom? Que venha muitas conquistas para a sua vida. Que Deus possa olhar para a terra e ver você alegre, ver você feliz, com saúde, conquistando o teu espaço, e você finalize o seu período na terra, mas falando como Paulo falou: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ou seja, tudo que Paulo fez, ele foi bem sucedido, porque ele aprendeu isso aqui, que ele ensinou para nós aqui, através desta palavra nessa manhã de sábado. Se a gente praticar isso aqui, a gente vai ser bem sucedido em tudo, e vamos finalizar a nossa carreira como ele falou: combati um bom combate, encerrei a carreira, estou sendo vitoriosa, agora me guarda o prêmio, né, que era a coroa da vitória, e Paulo falou, estava aguardando ele, ou seja, ele tinha certeza da sua vitória, ele tinha certeza que estava certo, entende? Porque todas as decisões que ele tomou na vida foi decisão de sábio, isso depois de ter encontrado com Cristo, né? Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E quando ele era Saulo, meu querido e minha querida, como o camarada tomava decisões erradas. Depois que Jesus transformou a vida dele em Paulo, daí para frente nunca mais ele errou. Todas as suas decisões foram decisões certas. Então, esse camarada aqui tem realmente experiência para nos ensinar. Que Deus abençoe a nossa vida. Estamos finalizando aqui mais uma programação, tá bom? E eu fico por aqui. Sábado que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos novamente aqui com o nosso programa Café com Bíblia, aqui na Rádio Cantai FM.